No passado dia 15 de janeiro, foi registado um sismo de magnitude 4.9 a 7 km de Arraiolos, que foi sentido num raio de 280 km, de acordo com os registros sísmicos. Este foi o maior sismo registado em Portugal desde 1998. Para além deste sismo, outros têm-se vindo a registar e a questão coloca-se: que riscos corremos nós? E para nos responder a estas perguntas, convidámos Lídio Lopes, responsável pela segurança da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e ainda a Cristina Oliveira, professora de Estruturas e Geotécnica. Boa tarde, ambos. Bem-vindos. Bem-vindos ao Agora Nós. Muito obrigada por estarem connosco. É das coisas que mais medo temos todos, porque não é muito habitual e o chão a fugir-nos debaixo dos pés assusta-nos. Ele não foge exatamente, porque ele vai e volta. Mas abana um bocadinho, sim, não é? Abana um bocadinho. E é verdade que é uma das coisas que nos assusta, porque a Santa Casa da Misericórdia, e porquê a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa nesta área? Porque em 1755 ela já existia. Ela foi fundada em 1498, tinha 200 e tal anos, era uma instituição de grande valia na cidade de Lisboa, na área da ação social e da saúde, e ainda hoje é uma peça importante nesta área, e dizia eu que foi vítima e ao mesmo tempo agente de proteção civil. Vítima porque viu a sua sede destruída, o Hospital de Todos os Santos destruído, vário do seu património, dos seus elementos com certeza também, e no momento seguinte estava no terreno a ajudar todos os lisboetas a recuperar para a normalidade. E, portanto, entenda a responsabilidade de, no âmbito dos seus colaboradores e também dos seus utentes, que são inúmeros, contribuir para uma melhor cultura de segurança. E fizemos um questionário aos cerca de 6 mil colaboradores, 5 mil e qualquer coisa, colaboradores da Santa Casa, perguntando exatamente daqueles que são os riscos naturais e daqueles que são os riscos do dia-a-dia, quais aqueles que mais os preocupavam. Os riscos identificados foram os sismos, em primeiro lugar e destacado, e depois os incêndios urbanos. E, portanto, é nesse sentido que vocacionámos, nestes últimos 2, 3 anos, forte a sensibilização e a formação para estas áreas dos sismos e dos incêndios urbanos, mas especialmente dos sismos. E criámos uma placa. Mas já lá vamos. Já lá vamos à placa e temos aqui então esse simulador que vamos perceber. Professora Cristina Oliveira, obrigada por estar connosco também. Aconteceu há muito pouco tempo um sismo aqui em Portugal, de escala 4 ponto qualquer coisa na escala de Richter. As pessoas não sabem exatamente o que é que acontece, mas toda a gente fala na rua. De repente isto já é a terra a dar sinal que vem aí novamente o terremoto similar ao de 1755 e outras pessoas, calma, que a terra precisa de respirar e de libertar energia. Afinal de contas, o que são os sismos? Bom, efetivamente, os sismos são libertações de energia relativamente às acomodações das placas tectónicas que nós sabemos que rodeiam a Terra. Agora, é natural que as pessoas fiquem preocupadas com coisas que não estão habituadas. E, portanto, nós cá, apesar de termos uma história de sismos, não temos uma sismicidade tão frequente como noutros países, como no Japão, como nos Estados Unidos, na Califórnia. E, portanto, sempre que acontece um sismo, as pessoas ficam preocupadas. Mas nós temos que perceber uma coisa. Aqui em Portugal nós já tivemos sismos muito importantes. Tivemos o terremoto em 1755, com um tsunami. Tivemos também sismos no interior do continente, devido a falhas no interior do continente, como o sismo de Benavente em 1909. E tivemos agora exemplos também em Arraiolos, em Almodóvar. Também. E hoje parece que houve um outro, não é? Hoje houve um. E portanto, temos que compreender que é uma realidade onde nós estamos inseridos e, portanto, naturalmente irá acontecer sismos aqui onde estamos. Cristina Agora, Oliveira, não vamos pensar que quando é que vai acontecer um novo sismo. Não sabemos. Portanto, e também não estamos, como disse, numa das zonas mais sísmicas do mundo. Lisboa tem sido, e o Porto, alvo de reabilitação urbana muito rápida, muitas vezes não controlada, em zonas que, em estruturas, prédios com estruturas pombalinas, em que muitas vezes não estão já garantidas a estrutura-mãe. Portanto, quem é que controla, do ponto de vista da engenharia, estas reabilitações urbanas que as grandes cidades têm vindo a ser alvo? Ora bem, relativamente às reabilitações que têm sido feitas, é de facto uma preocupação muito grande, porque neste momento, em termos de legislação para construções novas, nós temos uma legislação adequada que considera a ação sísmica que se prevê que possa ocorrer aqui.
mas isso para construções novas. Para construções antigas, a reabilitação existente segue apenas uma lei que diz que não pode ser diminuída a resistência sísmica existente. Ora, se a resistência sísmica for nula, a reabilitação não se debruça sobre esse ponto. Portanto, de facto, é uma das questões que mais nos preocupa, são estas reabilitações que têm ocorrido, e em Lisboa, nós vemos no centro de Lisboa o crescimento que tem tido. E na zona ribeirinha? Na zona ribeirinha, uma coisa com um crescimento imenso, e que, de facto, não tem havido qualquer preocupação sobre o reforço sísmico. Mas é porque a legislação é omissa, porque quando vemos o Palácio de São Bento, o Parlamento, ele toda aquela estrutura em vidro está protegida para sismos e etc. E foi pensada. Mas os senhores que ali trabalham ainda não desenharam leis para a reabilitação. É isso que me está a dizer? Correto, exatamente. Obrigado. Muito obrigado. Muito bem. E Lídio. Tem um nome muito original. Eu volto na Páscoa. Tão giro. Volto na Páscoa, com certeza. Em relação, por exemplo, a um kit de sobrevivência, falando de sismos, e claro que esta conversa tem tudo menos de alarmista, não é nada esse o nosso objetivo. Mas devemos sempre ter um kit de sobrevivência, e a sobrevivência no seu sentido mais lato, em casa, no trabalho, enfim, o que é que as pessoas devem ter por perto e numa altura prática de chegar, não é? Escondido não sei onde, depois não vão encontrar, não é? É claro. Eu para já aproveito para lhe oferecer a si uma lanterna que a Santa Casa da Misericórdia promoveu para entregar aos seus colaboradores que vão às ações e que são bastantes da área dos sismos. Não dá o número do Euromilhões, só com uma mão. Isso, ainda não. Mas tem pilhas, muito bem. E liberta e com a mão dá energia. Um kit de emergência... Está giro. Já vi. Um kit de emergência é construído de acordo com 3 ou 4 fatores base fundamentais e depois aquilo que eu quiser. Ou aquilo que eu acho que um dia me vai ser útil. Os meus amigos costumam, de alguma forma, brincar comigo, porque o meu kit de sobrevivência de emergência já é um kit de sobrevivência. Porque eu tenho um kit de pesca, um kit de caça, tenho uma katana, porque pode ser preciso. Claro. A história é engraçada, mas não vale a pena. Portanto, tem tudo aquilo que... Quer dizer, é pesado. Mas um kit pode ser só um rádio, que é fundamental, uma lanterna, um apito. Naquilo que é o kit de emergência, nós devemos considerar aquilo que é o kit de alimentação. Portugal aponta para 3 dias de bens alimentares em casa e água. Os americanos já falam em 5 dias. Já dizem à população que devem ter água e bens alimentares em casa para 5 dias. Medicamentos. Se as crianças tiverem, por exemplo, asma, deve haver um conjunto a mais em casa. Porque pode haver uns dias em que não há farmácia. Um envelope com 10 euros esquecidos na mesa de cabeceira é pocket money para poder comprar pão no dia a seguir, porque a máquina multibanco não vai funcionar. E, portanto, há todo um conjunto de coisas que aquilo que é o bom senso, se começarmos a pensar um bocadinho nisto, nós vamos juntar, porque vamos um dia precisar. Água, podemos ter um garrafão de 7 litros de água em casa, na despensa, e 6 meses depois compramos outro e colocamos aquele a uso, para que a água não esteja sempre a rodar. Portanto, eu vou-vos deixar também já agora, eu trouxe várias prendas, não sei se estão a ver. Volto na Páscoa. Volto com certeza. Eu vou-vos deixar aos dois aquilo que é a base do que nós fizemos, e fomos a primeira instituição em Portugal a fazê-lo, uma base de plano familiar de emergência. O plano familiar de emergência é um conjunto de indicações, de formação, mas de alerta para a família, que um dia à noite em casa, em vez de estar a jogar ao jogo da glória, senta-se a família toda e vamos jogar ao jogo da segurança. Onde é que nós nos vamos encontrar se houver um sismo de grande dimensão e não houver comunicações, não houver transportes, e temos de nos encontrar? E a minha mulher sabe exatamente onde é que me vai encontrar hoje se houver um sismo e não houver nenhum. Está combinado. Portanto, ela sabe onde é que vamos ter. Eu faço isso com as minhas filhas, quando vão a um sítio com muita gente, se nos perdermos, encontramos-nos aqui. Se formos a um centro comercial grande, se nos perdermos, vamos ter à porta do X. Essa é a definição do ponto de encontro. Portanto, o ponto de encontro é fundamental para que nos juntemos. Porque não vai haver comunicações. Não é questão do Ciresp. Não vai haver comunicações nos primeiros tempos. Claro. E depois há toda uma série de chamadas de atenção aí, como seja, por exemplo, uma criança com 6 anos deve saber como é que se desliga o gás em casa, a torneira do gás.
Porque se houver um incêndio na casa ou um sismo, devem desligar a torneira do gás. Quem estiver mais perto. São coisas elementares. E, portanto, há uma série de coisas que aí apela a que as pessoas façam e, no final, tem algumas indicações também para aquilo que é um kit de emergência básicas. Professora Cristina Oliveira, antes de irmos para ali, vamos os 4 para aquele simulador que é impressionante, de facto, é aquilo que as pessoas sentem quando estão perante um sismo. Há ou não motivos para as pessoas andarem mais preocupadas? Falámos agora, hoje houve um sismo, há 3 semanas houve outro. Há todos os dias. Há uma questão. É porque as pessoas falam muito, não é? E depois ficam muito preocupadas e se calhar sem motivo e sem necessidade nenhuma. Nós não conseguimos prever sismos. Portanto, não vale a pena andarmos preocupados. Podem acontecer a qualquer momento. Nós temos todos os meses 150 registros sísmicos. Portanto, quem for ao site do IPMA consegue ver a atividade sísmica. Está tudo listado, consegue-se ver. 150 registros sísmicos. Mas, efetivamente, nós não sabemos. Sabemos que já aconteceu e conseguimos dizer que vai acontecer. Agora, quando? Isso ninguém Portanto, sabe. é quase uma questão filosófica de como é que se aborda uma coisa que se sabe que vai acontecer. É fácil. É como a morte, não é? Eu posso é inevitável. fotograficamente dizer-vos que é fácil. É assim, sabe que vai acontecer, não sabe quando. De onde tem de estar preparado para estar em melhores condições de receber esse evento. Ou seja, tem de saber o que fazer se começar a tremer. Se fica no meio da sala ou se vai para o lado. Vai para o lado. Vai para o lado. No meio das placas não dá muito jeito. Não convém, não. Se tiver uma mesa sólida, sabe que pode ir para debaixo da mesa, porque se caírem coisas, caem e a mesa protege. Mas se for uma mesa de vidro, eu vejo logo que não devo ir para debaixo dela. Portanto, há um conjunto de coisas. Que a gente monta. Pois, essas aí também se calhar abanam um bocadinho. Por exemplo, essas estantes estreitinhas não devem ter grandes vasos lá em cima, porque aquilo começa a abanar e o que está pesado cai. Portanto, o vaso pesado deve estar em baixo. Há todo um conjunto de coisas que pode fazer, que deve fazer e que tem de fazer, para estar preparado para... Num prédio, devemos equacionar, se moramos num andar alto, com as nossas crianças, o que devemos fazer todos em caso Falávamos há bocadinho disso ali atrás. Os japoneses, quando mudam de casa, tentam saber exatamente as condições de construção do prédio para onde mudam. Claro. Nós não. Tem uma realidade completamente diferente da nossa. Em Espanha... Até sísmica, não é? Em Espanha, por exemplo, nos arrendamentos, já é obrigatório a ficha de riscos. Ou seja, os riscos a que está sujeito aquele edifício. De inundação, de não sei o quê. Não é? Portanto, nós estamos a caminhar. Podemos caminhar um bocadinho mais depressa para chegar à cultura de segurança, que é isso que nós na Santa Casa da Misericórdia estamos a fazer. Caminhar mais depressa. Só referir uma questão. Aqui em Espanha, quando houve um sismo em Lorca, em 2011, portanto, nós temos uma situação semelhante à nossa. Existem sismos e as pessoas não falam sobre o assunto, não conhecem bem o que é que devem fazer, como devem proceder. As pessoas entraram em pânico e saíram para fora dos edifícios o mais depressa possível. Ao saírem para fora dos edifícios, houve colapsos de elementos não estruturais que caíram sobre pessoas e mataram pessoas. Se as pessoas tivessem ficado dentro do edifício, nada teria acontecido. Mas depois também há aqui a questão dos média e da forma como comunicamos os incidentes. Eu fui jantar a Arraiolos no dia do tremor de terra, ao Alpendre. Se calhar foi por não, foi de propósito. E fui a Arraiolos, porque é ao lado da minha casa, e o restaurante estava cheio, e para os alentejanos, que convivem um bocadinho bem com os sismos, porque parecendo que não, há muitos sismos naquela zona, portanto, tem uma relação não televisiva com o sismo. Não, foi normal, foi mais um, abanou um bocadinho e tal, as pessoas, algumas gritaram, outras nem por isso. Vamos até à placa? Vamos. Vamos. Temos então na Santa Casa da Misericórdia um simulador sísmico que permite sentir o que acontece durante o sismo e, portanto, vamos até lá perceber como é que tudo acontece. Um grande aplauso para os nossos convidados mais uma vez. E vamos lá perceber então, força, como é que o Gabinete de Gestão de Segurança da Santa Casa funciona? Nós criamos esta placa por 2 ou 3 razões estratégicas. Primeira, entendemos que a formação e a sensibilização devem ir às pessoas e não devem ser as pessoas que são obrigadas a ir à formação e à sensibilização, porque depois não vão. Claro. E por isso pensámos uma placa, em Lisboa existem 2, uma no Museu da Cidade e outra no LNEC, mas são placas grandes, fixas e nunca saem de lá. E nós entendemos que devíamos ter uma placa que fosse às escolas, que fosse aos nossos equipamentos, aos lares, que fosse portátil. Certo. Portanto, criámos esta placa que é um instrumento positivo no sentido da sensibilização, mas falta-lhe aqui um bocadinho ainda para ser um verdadeiro sismo, porque ela tem uma deslocação vertical mais acentuada que a deslocação horizontal,
quando há algum equilíbrio na natureza e essas deslocações são mais ou menos equilibradas, porque os sismos são ondas. Chega primeiro umas ondas, as P, as S, e depois as de superfície, não é? E esta só dá uma onda. Certo. Mas qual é o objetivo, Só dá para surfar uma onda. Vamos O objetivo é que, se eu fizer isso que vamos fazer aqui no chão, vocês não têm a percepção do que é... Lídio, vocês não têm a percepção do que é o tremer. Podem fazer mesmo baixar, proteger e aguardar, que são os considerados 3 gestos que salvam. Terceira coisa que vos ofereço. E, portanto, ir para debaixo da mesa, protegerem-se, agarrar na mesa, porque no sismo a mesa vai-se embora. Portanto, é agarrar na perna da mesa. E proteger o pescoço, ok? E ficar de cócoras debaixo da mesa. Fazê-lo ali, no chão, em situação normal, não é a mesma coisa que fazê-lo aqui a tremer. E como cria aqui esta expectativa, e as pessoas até ficam à vontade em querer vir fazer isso. E, portanto, nós criamos a placa para que as pessoas possam sentir a tremer. Não, eu passo. Porquê? Estás com medo de uma placa? Eu já estive em Arreolos, Não, eu já estive em Arreolos, mas não abanava. É que isto senta-te abana lá. mesmo. Então é um sismo. É uma espécie de estares numa senta-te máquina lá. de lavar, quando ela está a centrifugar, não é, Bem, a Lídio? placa tem uma vantagem, é que eu posso dar um sismo maior ou um sismo menor. Dê-nos o maior que tiver. Olha, não dê nada que eu tenho merda de escala na cervical, veja lá. Isto é porreiro, até para falar. Eu quero vibra. Claro, por favor. Eu vou para baixo da mesa. Eu não consigo ir para baixo. Pode parar, para. Obrigado. Ai, Jesus Cristo, pela minha saúde. Ainda estava a tremer. Olha, isto foi 10, não Bem, foi? Não, isto é um 7. Ai, está a abanar aí, então. Isto é um Lídia, 7 para para lá 8. isto, credo. E agora reparem, vocês sentiram isso a tremer. Ainda está Ainda a está. tremer. Tá. Sentiram isso a tremer. Agora, imaginem o que é tudo isto A tremer. estar a tremer Isso é assim. que os E, sismos portanto, têm sempre um grande som, não é? tem um som inicial que é a terra a reclamar. Começa a reclamar lá atrás, ouvimos primeiro. Ouve-se o som do solo a tremer. Parece um Exatamente. trovão que vem do chão. Eu tenho a sorte de ter assistido ao sismo de 1969. Ai, que susto. Estava a ver. Sorte Está teve, bem conservado. Sorte. Estava a ver que era o de 1755, estava tão bem. Não, isso foi a Misericórdia de Lisboa. Exatamente, não foi o Lídio. E então estava eu a Volta dizer na pasta. que esse de 1969 foi realmente os percursos todo. O ruído, os primeiros abanões, os segundos, o abanão vai lá das ondas de superfície e depois acaba. E depois há réplicas. E, portanto, questão fundamental, enquanto estiver a abanar, protejam-se, mas não saiam do sítio onde estão. Enquanto estiver a abanar, Vamos para baixo da protejam-se, mesa, não é? ou para o canto da sala, ou para debaixo de uma moreira de uma porta, mas nunca saiam do edifício. Porque caem telhas, caem vidros. Atenção, também depende dos edifícios, Claro, não é? depende Há dos edifícios. que- De resto, chão, pronto, genericamente, protejam-se e não se devem deslocar. Falou-nos aqui e ofereceu-nos aquilo que parece uma coisa que eu vou jogar com a minha família, por assim dizer. Jogue, vale a pena. Onde é que podemos descarregar aquela pasta, aqueles documentos para... Vocês têm aquilo online? Nós mandamos, temos online no interior Não, da Santa para os Casa, nossos telespectadores verem. mas nós mandamos para o programa. Se calhar vamos Era pôr e combinar, sobretudo, que dicas nos dá? Combinarmos um ponto de encontro com a nossa família, dê-nos assim 4 ou 5 dicas. Não, 2 pontos de encontro sempre são fundamentais. Um na área de Lisboa, para quem mora fora de Lisboa e trabalha aqui. Eu não sei onde é que está a minha mulher agora, mas sabemos onde é que nos encontramos em Lisboa. E um na área da residência. Portanto, isso é fundamental. Fundamental é ter o kit de emergência em casa. Água, uma lanterna, um rádio para saber notícias Eu no carro tenho um mini kit de emergência e no meu escritório eu tenho um mini kit de emergência. Mas sempre com uma katana, sempre com uma katana. Eu já vou explicar a história da Sabe que katana. eu tenho uma katana debaixo da cama em Évora. E faz bem. Eu vou Não sei explicar, porquê. mas eu agora sou obrigado a explicar rapidamente a história da katana. Então vamos lá É ouvir. porque o kit de emergência deve ter aquilo que eu vou precisar se houver uma situação excepcional. E estando eu em casa, o meu filho, o Diogo, disse, estávamos a ver o Walking Dead, e se houver um vírus e houver um Walking Dead, nós não temos nada no kit de emergência. zumbi. Eu disse, resolvemos. Estava aquela senhora mais com a espada, temos uma katana. Pronto, ele já está tranquilo, porque se houver Walking Dead, Exato. ele tem uma katana. Olha, e Portanto, o que nós temos de ter no O kit de líder está emergência... engraçado. Não, devo dizer, o que nós temos no kit são todos os instrumentos que nos coloquem a nós numa situação de maior segurança. Claro. Se ele se sente mais seguro com isso, vamos pôr. Temos que lá ter o Homem-Aranha. Olha, O Batman, quer dizer, uns super-heróis. O conjunto da Marvel dava mais jeito. Exatamente, todos, não é? Exatamente, é isso mesmo. Um ponto, num prédio, na família, falou-nos aqui, as crianças saberem desligar o gás, saber onde é que está o quadro elétrico, tudo isso é... Olha, o número de polícia é uma das coisas que as pessoas não dão muita importância. O número de polícia é
os 10 segundos que podem salvar a vida de uma pessoa. Porque quando se liga para o INEM, para o 112, diz há uma doença súbita no nosso membro da família, tal e tal, rua tal, número 33. Se o número da polícia 33 naquela rua não estiver bem evidenciado, o carro de emergência médica e mesmo os bombeiros vão passar pelo 33 à procura do 33. Pilaretes. E, portanto, convém... Já eu tinha ouvido falar nos seus pilaretes. Não tem? Não, os pilaretes da Tânia são dos assuntos mais falados hoje em Portugal. falados hoje em dia. O próprio Correio da Manhã veio agora no domingo, os pilaretes da Tânia. Ai, o Lídia que ainda me vai ajudar, diga. E então é importante que o número de polícia esteja bem evidenciado. Para Claro, para quem vai socorrer sabe exatamente onde é que está a casa. Oh, Cristina, isto que nós sentimos aqui agora, já percebi que é numa escala de 7, 8. Quanto tempo é que dura em média? Está quieto. Zé Pedro, está quieto. Quanto tempo é que dura em média? Vamos lá ver. Nunca se sabe. Claro. No sismo 1755, os registros mostram 3 minutos. Adoro convidados assim. Está em casa. Com Viva certeza. É mais um prémio. Queres lá? Não, esta eu não dou. Ah, bom, pena. Mas mostram que há registros de 3 minutos que se pensava que não eram possíveis. Com o sismo de Tohoku, no Japão, aquele que aconteceu em 2011, viu-se que sim, senhor, que é possível. Portanto, 3 minutos. 3? Imagina 3 minutos nisto. Mas não é o comum. O comum é 30 segundos. Okay? Mesmo assim parece uma eternidade. Mas 30 segundos a tremer... A abanar é uma eternidade. Parecem 10 minutos. É o que eu estou a dizer. É precisamente o que eu estou a Aliás, dizer. não tiveram quase tempo nenhum aí. Pois foi, sabe Deus. Uma carta escrita no dia 4... Praticar a bonita, que não tenha quem mande. Exatamente. Este era o núncio e mandou para o Papa, em 4 de novembro de 1755. 55, portanto, ou seja, 3 dias depois do sismo. Sábado, festa de Todos os Santos, às 10 horas de França, surpreendeu-nos um terremoto que destruiu Lisboa toda em 8 minutos. 8? O livro chama-se O Terremoto da Cidade que foi Lisboa. Muito bem. Que maravilha. Na altura... É o seu livro de bolso, faz parte do kit. Por isso é que é deste formato, que é para caber. Qualquer kit. Foi um gosto receber-vos, Cristina. Muito obrigado, doutora Lídio. Parabéns à Santa Casa também por esta chamada de atenção, pelas sugestões que nos fez e pelo know-how da katana contra os zombies que nos podem atacar. E pelo seu sentido de humor, porque é extraordinário receber convidados assim. Uma salva de palmas. Um grande aplauso para